Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à série de lives Virei Gerente e Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. Eu sou a Erika Guerra e eu ajudo gerentes a saírem da insegurança e a se consolidarem como líderes preparados e respeitados. Hoje é o episódio de número 33 e o tema é o motivo de você ainda sentir insegurança como gerente. Então, nós vamos conversar sobre a insegurança, de onde ela vem e como você pode virar esse jogo o quanto antes. Só para a gente reforçar aqui, primeiro me diga se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Eu quero dizer que essa série de lives, ela está acontecendo todas as terças e quintas-feiras, às 7h30 da manhã, onde eu trago mais um tema, onde eu trago mais conteúdo e uma troca de informação, e a ideia é que seja uma construção aqui, tipo uma roda de conversa, onde a gente possa conversar, tirar dúvidas, conversar a respeito desse tema. E essa live está sendo transmitida para o LinkedIn, para o YouTube, para o Instagram. Então, de onde você estiver assistindo, aproveita, já dá um like nesse vídeo e compartilha com mais pessoas que você sabe que estão em desenvolvimento como gerente ou em liderança e que precisam de ajuda, que precisam de suporte. Porque hoje nós vamos ver que se sentir inseguro no processo de desenvolvimento como gerente é de certa forma normal, mas essa insegurança persistir por algum tempo não é normal e isso te atrapalha no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Então traga mais pessoas, convide mais pessoas para participarem aqui com a gente, para trocar essa ideia, para construir essa rede de aprendizado e de desenvolvimento, porque essa é a ideia. É que haja uma rede de aprendizado, de desenvolvimento e de crescimento. E quando temos pessoas que se apoiam, que estão passando pelo mesmo processo, pelo mesmo momento de vida e de construção de desenvolvimento, a gente se sente mais seguro. Em certos momentos, fica parecendo que nós estamos sozinhos naquele momento. Mas quando a gente começa a olhar ao redor e se aproximar das pessoas que também estão vivendo esse momento, a jornada fica mais leve, ela tem mais apoio. Então, aqui é um lugar onde você vai encontrar essas pessoas que estão em desenvolvimento, que estão buscando esse apoio e esse amparo e que estão vivendo a mesma jornada que você, ou o mesmo momento de desenvolvimento e transformação que você está vivendo hoje. Bom dia, Zé. Sueli diz que sim, tá ok. Maravilha. Muito obrigada aí pelas informações. E olha só que interessante. Ontem eu tive uma conversa com uma mentorada minha e ela já terminou a mentoria fazem algumas semanas e ela me procurou para conversar a respeito de uma questão que ela está vivenciando e pedir alguns conselhos. E quando a gente começou a conversar, ela me falou assim, Érica, hoje, quando eu olho para a minha jornada e vejo o meu crescimento e meu desenvolvimento, e hoje ela está numa posição executiva, de gerente executiva, e está sentando à mesa com altos níveis, aí ela falou assim, quando eu olho para a minha jornada, eu vejo que várias coisas que me falaram, vários feedbacks que me disseram, várias situações que eu vivenciei, eu não entendi exatamente o que estava acontecendo, ou o que as pessoas esperavam de mim, ou o que a empresa esperava de mim. E hoje, né, com o meu desenvolvimento, com a ampliação da minha mentalidade, eu consigo enxergar, eu consigo entender exatamente em que eu preciso atuar e direcionar o meu desenvolvimento e meu crescimento, e como eu estou fazendo isso e quais são os passos que eu estou dando para construir esse caminho que eu gostaria de construir, mas que antes eu nem sabia o que eu precisava fazer. Então é sobre isso, sobre criar essa consciência de qual caminho você vai construir, vai tomar, vai direcionar o seu desenvolvimento para dar esses passos
de uma forma consistente, para dar esses passos de forma consciente, e isso faz toda a diferença. Então, olha só, pensando aqui no nosso tema de hoje, sentir insegurança quando a gente assume uma posição de liderança, quando você assume a posição gerencial, é relativamente normal. É novo, é uma nova posição, é um novo significado da sua carreira. Tem várias questões que você ainda não sabe. Então, só esse novo já traz uma certa insegurança. Qual é o problema? A insegurança, ou esse sentimento de eu não sei bem o que está acontecendo, o que eu vou encontrar, não pode perdurar por muito tempo. E essa insegurança, ela só não vai perdurar por muito tempo, ou tempo demais que prejudique o seu crescimento e o seu desenvolvimento como gerente, se você der os passos certos que você precisa dar para você trabalhar o seu aprendizado e desenvolvimento, para que você tenha segurança no que você faz no dia a dia e no que você quer do que você está fazendo. Quando você sabe o que você quer do que você está fazendo, isso já vai fortalecendo a sua atuação como gerente, como líder, e vai fortalecendo o seu posicionamento. Você vai sentindo essa capacidade sendo reforçada cada vez mais. E o que acontece quando você perdura demais a insegurança, ou perdura demais sem entender o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo? Aí você começa a se cobrar demais. Você começa a achar que você não nasceu para ser líder, que você não nasceu para ser gerente. Você quer dar conta de tudo sozinho, porque acha que não pode demonstrar fragilidade. E esse é um erro muito comum, porque ao ser convidado para uma posição de liderança ou ao participar de um processo, ser promovido a uma posição de liderança, parece que automaticamente vem aquela sensação de se eu fui promovido para essa posição, quer dizer que eu tenho todas as respostas. Quer dizer que eu preciso já ter todo o preparo necessário para assumir essa posição. Então, eu não posso ficar pedindo ajuda. Então, eu não posso ficar demonstrando que eu não sei tudo que eu precisava. Vai que o meu líder ou a empresa entendeu que eu já sabia tudo e por isso me colocou na posição. E transparecer essa fragilidade pode parecer ruim. É uma crença que enfraquece ao invés de fortalecer. Porque ao querer parecer que sabe todas as coisas ou que tem todas as respostas, isso te coloca em um lugar onde você fica sozinho. E essa frase, né, de que a liderança é solitária, ser gerente é solitário, que as pessoas repetem tanto, ela acaba se tornando muito verdade, porque você se coloca nesse lugar solitário. Você se coloca nessa posição onde você não tem apoio, onde você precisa ter todas as respostas. E a insegurança, ela acaba se tornando o seu fantasma diário, porque estar sozinho acaba intensificando essa sensação de segurança e esse andar em círculos que não te faz sair do lugar e nem crescer, nem se desenvolver, mas continuar naquele ciclo ali, acreditando que você precisa ter todas as respostas. E isso te atrapalha em muito mesmo. E aí, olha só, quais são os benefícios de enfrentar essa insegurança, ou esse sentimento de insegurança? Quando você entende a raiz da sua insegurança e age para transformar isso, para mudar essa condição e essa forma de conduzir no dia a dia, você vai se sentir confiante para tomar decisões e para se posicionar. E se sentir confiante reflete muito na sua postura e em como você lida com as questões no dia a dia. Porque você sabe o que você está fazendo e o que você quer
do que você está fazendo. Você consegue ganhar respeito sem precisar usar da autoridade do cargo que você ocupa. E conquistar respeito faz parte de uma construção, e esse foi o tema da live de terça-feira. Se você não assistiu a live de terça-feira, eu recomendo fortemente que você assista. Está disponível no YouTube, no LinkedIn e também no Instagram. Então, volta depois que terminar a live de hoje, assiste essa live sobre respeito, porque ela vai fazer toda a diferença também no seu desenvolvimento. Além disso, você para de se esconder atrás da parte técnica e começa a liderar de verdade. Essa questão da parte técnica, ela é tão forte que eu tenho uma mentorada, e eu estive com ela também, né, nessa semana. Na verdade, foi no sábado de manhã que eu estive com essa minha mentorada. Eu sempre faço as mentorias, as sessões com ela no sábado de manhã. E ela me disse assim: Érica, uma das coisas que a sua mentoria me ajudou muito foi entender que não era a parte técnica, conhecer sobre o trabalho do qual eu era gerente, conhecer a fundo o trabalho no qual eu era gerente, que ia me fazer sentir segurança na posição. E eu entendi, porque você me ensinou, que eu precisava desenvolver habilidades de liderança, que eu precisava desenvolver habilidades gerenciais. E que se eu tivesse que colocar algum esforço no meu desenvolvimento, no meu aprendizado, deveria ser para desenvolver essas habilidades gerenciais. E isso, para mim, fez toda a diferença. Foi o que ela me disse. Porque eu entendi que o meu foco precisava ser direcionado no que importava. E isso me deu segurança. Porque eu comecei a desenvolver as habilidades gerenciais e eu percebi como eu precisava gerenciar o time. E quem precisava aprofundar na parte técnica, no conhecimento, era a minha equipe, não eu. E o erro que eu ia cometer se eu não tivesse tido você como minha mentora no meu desenvolvimento era de colocar o meu tempo e a minha energia no lugar errado, porque eu não tinha a orientação que eu precisava. E isso fez toda a diferença. Olha que incrível. Olha o poder de você ser orientado, direcionado da forma correta, o tempo que ela economizou no desenvolvimento dela, a energia que ela economizou e como ela foi construindo a segurança. E ela me disse: Érica, eu saí da insegurança, porque eu estava assumindo a posição gerencial e eu não queria cometer os mesmos erros que eu já tinha cometido como supervisora, porque antes ela estava numa posição de supervisora, e eu economizei um tempo gigante, porque eu comecei a colocar minha energia onde eu precisava, porque eu tive orientação. Então, ganhar esse tempo é o que você tem de mais precioso, porque você poupa tempo, energia, o seu foco, e você está fazendo o que precisa fazer para realmente estar nessa posição e neste lugar onde você precisa estar para continuar se desenvolvendo, para você continuar crescendo na carreira, para você continuar se consolidando na posição gerencial e ocupando esse espaço que você precisa, que quando você assume a posição ou é promovido, você ainda não tem, você ainda não sabe. Então, ter esse direcionamento faz toda a diferença. Tudo bem até aqui? Me digam aqui se está tudo bem, se vocês estão acompanhando e se tem alguma dúvida também, alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade para fazer e colocar aqui no chat, interagir comigo. Para mim é importante, para eu saber se vocês estão aqui acompanhando comigo. E aí, o jeito errado de tentar sair da insegurança é fingir que está tudo bem, é acreditar que o tempo vai resolver. Ah, com o tempo isso vai passar. Ah, com o tempo isso vai se resolver. Ah, com o tempo eu vou me sentir mais seguro na posição, eu vou sentir que eu realmente consigo dominar as situações. Não é o tempo. Grava isso que eu estou te dizendo aqui. Não é o tempo. Não é o tempo. Se você acredita
que é o tempo que vai resolver essas questões para você e vai te colocar num lugar onde você precisa para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento gerencial e como líder. Grava isso. Não é o tempo. Se você acredita ou acreditar que é o tempo, você vai perder o bem mais precioso que você, aliás, você vai perder o recurso mais precioso que você tem, que é o seu tempo. E usar o seu tempo da forma correta é o que vai te fazer alavancar e sair dessa posição de insegurança para a posição de segurança no que você está fazendo e no que você quer do que você está fazendo. O jeito certo é você reconhecer o quanto antes, primeiro, que a insegurança não é fraqueza, faz parte do seu momento e que você não pode deixar com que esse momento inicial da insegurança, porque você está conhecendo, porque você ainda não sabe o que te espera, porque você ainda não sabe qual é a amplitude da posição que você está assumindo, você não pode deixar com que essa posição, essa insegurança inicial, se perdure por muito tempo. E isso não é fraqueza, porque no momento que você reconhece que não é fraqueza, você começa a atuar no seu desenvolvimento e no seu crescimento para você sentir essa segurança e para você saber o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo. Isso é desenvolver as habilidades que você precisa para atuar como gerente, como líder, para ter os resultados que você quer do que você está fazendo. Essa semana eu participei de uma palestra, foi interessante. De manhã, em casa, o meu marido falou assim: Nossa, lidar com pessoas é muito difícil, né? Aí eu falei com ele assim: Eu não acho que é muito difícil, não. Eu acho que às vezes a gente não entende o que precisamos fazer para ter o que a gente precisa. E por isso se torna difícil. E nós fomos participar de uma palestra juntos, e aí o palestrante falou: lidar com pessoas é fácil ou difícil? É muito difícil, né? E aí eu olhei para ele e falei: tá vendo, né? A percepção das pessoas é de que é difícil demais lidar com pessoas. Mas na verdade, não. Você precisa desenvolver as habilidades para você fazer o que você precisa fazer para ter os resultados que você quer. Lidar com pessoas não é difícil demais. Você só precisa aprender, você só precisa desenvolver as habilidades certas para lidar com as pessoas do seu time, direcioná-las para o que você precisa. E buscar ajuda faz toda a diferença, sabe por quê? Porque você precisa desenvolver essas habilidades. E existem métodos que te levam a desenvolver essas habilidades de uma forma muito mais acelerada. Se você está em contato com quem já vivenciou, com quem já passou por essa jornada, por essa transição, você acelera o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Então, aprender ferramentas, aprender e ter contato com métodos que vão te direcionar para aprender a gerenciar pessoas, gerenciar processos e gerenciar resultados e desenvolver essas habilidades com intencionalidade, isso não tem preço. Isso é acelerar o seu desenvolvimento e o seu crescimento de uma forma que você nem imagina. E você não imagina o potencial disso no seu posicionamento como gerente ou no seu posicionamento como líder. Você não imagina o que isso significa e o que isso pode impactar para você. Tem um mentorado meu, e esse mentorado está numa grande empresa que atua em várias partes do Brasil. E eu recebi a missão de ajudá-lo em um momento difícil que ele estava. E foi a empresa que buscou essa mentoria para esse profissional, porque era um profissional potencial. E nas primeiras sessões ele falou assim: Érica, eu sinceramente, eu acredito que eu não nasci para ser líder. Mas por que você não nasceu para ser líder?
Não, porque tá difícil, tô chateado, tô vendo que eu não tô dando conta, não tô me sentindo bem na posição, estou sentindo insegurança na posição, e isso tá me corroendo, isso tá me deixando muito chateado mesmo com a posição. Me fazendo, tá fazendo eu me sentir menor, está fazendo eu me sentir pequeno. E quando eu estava numa posição de especialista, porque antes ele atuava numa posição de especialista, eu não me sentia assim. Eu não me sentia pequeno, eu não me sentia incapaz, eu não me sentia inseguro na minha atuação no dia a dia. Pelo contrário, me sentia potente. Eu sentia que eu contribuía para a equipe. E agora eu estou sentindo que eu não consigo contribuir, que eu não assumo de fato o que eu precisava assumir ou eu não atendo às expectativas da empresa. E eu fui construindo com ele que o que na verdade estava acontecendo é que ele não tinha desenvolvido as habilidades que ele precisava para fazer o que ele precisava fazer para ter os resultados que ele precisava ter. Era um ajuste. E que ele já tinha, sim, tudo que ele precisava. Mas que o que tinha levado ele até a posição de liderança não é o que ia fazer ele se consolidar na posição de liderança. Ele precisava aprender novas habilidades, ele precisava usar o tempo dele de uma forma diferente do que ele usava antes. E ele precisava absorver valores organizacionais diferentes, porque o que a empresa esperava dele agora era diferente do que esperava dele na posição de especialista. Só que a empresa não diz claramente. Só que o seu líder não dizia claramente, não vai dizer claramente. Porque às vezes o líder também não sabe dizer isso. Porque ele foi absorvendo esses valores organizacionais. E como é uma absorção dos valores organizacionais, muitas vezes isso está no subconsciente, não está no consciente. E quando não está no consciente, você não age de forma intencional, você não age de uma forma direcionada. E é isso que acontece. E acaba se perdendo e acreditando que não nasceu para isso. Acaba se perdendo e acreditando que aquela posição não é para você. E isso te atrapalha, né? Então, esperar que isso se resolva sozinho, esperar que a insegurança se resolva sozinho, é uma armadilha que mantém muitos líderes travados, paralisados na carreira. E como fuga, o que esses gerentes, líderes fazem? Vão para a parte técnica, porque a parte técnica eles dominam. Porque a parte técnica foi onde eles colocaram energia para se desenvolver. E ficou faltando desenvolver o que é essencial para a liderança e para a gerência, que é desenvolver pessoas, gerenciar processos e gerenciar resultados. Faz sentido para vocês? Me diz aqui. Então, se hoje você ainda sente insegurança como gerente, saiba que existe um motivo e você precisa encontrar qual é esse motivo, porque não é falta de capacidade, porque não é que você não nasceu para liderar, por isso que você se sente inseguro na posição, não é porque você não tem capacidade, não é porque você não sabe ao certo se aquela posição foi para você, se você foi promovido errado ou não. Não é por isso. É porque você precisa desenvolver essas habilidades necessárias para você fazer o que precisa ser feito para ter o resultado que você quer. E isso é direcionamento. E tem duas formas a gente aprender as coisas. A primeira forma é vivenciando. Estando lá, vivenciando e aprendendo. E uma outra forma de aprender é quando tem pessoas que já sabem e que te ensinam. Quando você tem pessoas que já sabem e que te ensinam, você acelera o seu desenvolvimento, porque já vem um conhecimento direcionado. E aí, muitas vezes, o que acontece é que talvez você ainda não está com a mentalidade ou com a mente pronta para receber esse aprendizado.
e ainda assim é mais rápido do que se você for sozinho, colocando e errando e colocando em prática, errando, colocando em prática, errando e colocando em prática. E aí o tempo é a sua maior moeda de troca. Não tem jeito. O tempo é a sua maior moeda de troca. E quando você coloca o seu tempo como moeda de troca, o que acontece? Pode demorar tempo demais. E às vezes a empresa não dá esse tempo para você. A empresa não te oferece esse tempo todo para você errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar, errar e acertar. Então, a melhor opção que você tem é ter pessoas que já sabem o caminho, que já têm esse conhecimento e que podem te ajudar a desenvolver essas habilidades que você precisa para transformar a insegurança em segurança. Para transformar a falta de habilidade naquela posição nova em habilidade desenvolvida. Para você saber o que você faz para ter o resultado que você quer. É um ajuste. É um ajuste. Agora me diz aqui nos comentários o que fica para você aqui, o que você leva da live de hoje. Porque nós estamos chegando ao final da nossa live. Passou tão rápido, né? Passou muito rápido. E essa é uma característica dessa live também, é uma live para ser rápida mesmo. Para você ouvir, assistir, participar de onde você estiver. Se você estiver em trânsito, se você estiver se arrumando para o trabalho, se você estiver chegando no trabalho, você tem a oportunidade de ouvir, de participar, de trocar uma ideia aqui comigo e me dizer se fez sentido para você, o que você vai já consegue colocar em prática a partir da live de hoje, me dizer se faz sentido para você também o que eu trouxe aqui, se encaixa no que você está vivendo e no que você está construindo para o seu desenvolvimento. Então, só reforçando, essa live ela acontece todas as terças e quintas-feiras, às 7h30 da manhã, e eu transmito para o YouTube, LinkedIn e Instagram. Então, de onde você estiver, dá um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal do YouTube se você ainda não é inscrito, entra no meu canal, se inscreve, assiste os vídeos anteriores. Essa live é a live de número 33, ou seja, tem 32 lives para trás, tem muito conteúdo para você se desenvolver, tem muito conteúdo para você construir essa segurança se você está se sentindo inseguro na posição gerencial, sair da insegurança para a segurança. E eu tenho visto vários líderes, vários gerentes saindo dessa posição de insegurança para a posição de segurança. É com método, é com direcionamento, é com orientação. E isso vai fazer muita diferença no seu desenvolvimento, no seu crescimento gerencial. E tem muito conhecimento que eu trago aqui que não está disposto na internet, não está disponível na internet. Então aproveita essa oportunidade, porque é um conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade, é um conteúdo vivencial, porque aqui eu associo a teoria com a prática. Então, por mais que eu não estou trazendo aqui uma teoria estruturada, como eu já trouxe em outros momentos, o que eu trago aqui para você é uma teoria aplicada, que foi vivenciada, que foi transformada em prática de execução do dia a dia. E isso é muito rico. Isso faz você fazer as viradas de chave que você precisa e que vão fazer a diferença no seu dia a dia como gerente. Tá? Tudo bem? Sim? Então, para a gente finalizar a live de hoje, eu quero agradecer a participação de quem esteve aqui. Obrigada, Sueli. Obrigada, Tereza, Razete. Obrigada pela participação na live de hoje. E nos vemos na próxima terça-feira, às 7h30 da manhã, com mais um tema para você dessa série de lives. Virei gerente e agora os desafios ocultos que ninguém te conta. Então, só reforçando, terças e quintas, às 7h30 da manhã, no YouTube, LinkedIn, Instagram. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá e se inscreve. Aproveita e dá um like nesse vídeo
e compartilha com quem você sabe que está em desenvolvimento e que precisa desse conteúdo para alavancar, para acelerar o desenvolvimento. Tudo bem? Então, obrigada, uma ótima quinta-feira. Aproveita o final de semana para se desenvolver, para assistir as outras lives aqui da série de lives que você ainda não assistiu. E nos vemos na próxima terça-feira. Grande beijo, bom dia.